Olá, este vídeo é uma aula em que nós vamos entrar mais no cálculo numérico. Nós vamos mostrar a determinação dos termos de carga e coeficientes de flexibilidade no contexto do método das forças. Nós vamos, na primeira parte, falar sobre o princípio das forças virtuais, que é o método que nós vamos utilizar para calcular esses termos de carga e coeficientes de flexibilidade. Lembrando que esses termos de carga e coeficientes de flexibilidade são deslocamentos ou rotações nas direções dos vínculos rompidos para se chegar no sistema principal da solução primeira das forças. Tá? E vamos deduzir esse princípio das forças virtuais como uma extensão de um princípio bastante intuitivo, que é o princípio de conservação de energia, mas o princípio da conservação de energia ele tem, na verdade, pouca utilidade para o cálculo de deslocamentos em estruturas de uma forma genérica. Então, por isso que é feita uma extensão, resultando no que o princípio das forças virtuais. Essa apresentação é uma apresentação simples, nós não estamos querendo elaborar muito sobre trabalhos virtuais e generalizando. O trabalho virtual tem duas vertentes, deslocamentos virtuais e forças virtuais. Aqui nós estamos usando aqui uma maneira muito simples para mostrar isso, mas o nosso objetivo é chegar no cálculo desses coeficientes e termos de carga do método das forças. A segunda parte, então, nós vamos utilizar o princípio das forças virtuais para o cálculo em si desses termos de carga e coeficiente de flexibilidade, para um exemplo que nós fizemos no vídeo anterior, que é o exemplo de uma viga contínua com 3 vãos com uma carga uniformemente distribuída no primeiro vão. Nós vamos utilizar as duas opções para o sistema principal que nós adotamos anteriormente, ou seja, nós vamos eliminar o vínculos externos de apoio, e a segunda opção é a introdução de rótulas para eliminar continuidade interna de rotação. Tá? Então, é um vídeo em que a gente vai realmente mostrar todas as contas de como é que se chega para chegar no final, no diagrama de momentos fletores finais do exemplo. Tá? É isso que nós vamos ver neste vídeo. Agora, ver a maneira de se calcular os termos de carga e coeficiente de flexibilidade dentro do contexto do método das forças. Então, o método utilizado para determinar os termos de carga e coeficiente de flexibilidade é o princípio das forças virtuais. O princípio das forças virtuais é uma das vertentes do princípio dos trabalhos virtuais. A utilidade do princípio das forças virtuais é justamente o que nós precisamos, é o cálculo de deslocamentos ou rotações em estruturas, que são justamente as interpretações físicas dos termos de carga e coeficiente de flexibilidade do método das forças. Neste vídeo, o cálculo de deslocamentos é feito para só um tipo de solicitação externa, que é o caso de cargas aplicadas. Em vídeos futuros, nós veremos a consideração de outras solicitações externas. Os exemplos que nós veremos são os exemplos de variação de temperatura e de recalques de apoio. Para começar, eu vou mostrar um princípio físico que é bastante simples, que é conhecido. É o princípio de conservação de energia. Assumindo que não existe nenhuma perda de energia por calor, a gente está assumindo que só tem dois tipos de energia. Um é o trabalho externo realizado pelas forças externas com os correspondentes deslocamentos que eles têm. E o outro é a energia de deformação acumulada pelo sistema estrutural, que é um sistema elástico. Você pode entender a estrutura como sendo uma mola sofisticada, uma mola contínua, né, em que cada pedacinho acumula uma certa energia de deformação. Né. E esse princípio o que nós vamos fazer é simplesmente dizer o trabalho realizado pelas forças externas é igual
a energia de deformação acumulada pelo sistema estrutural. Um exemplo muito simples que a gente vai mostrar aqui é um exemplo de uma viga biapoiada com uma carga centrada aqui. Então, é um exemplo literal, eu estou usando só parâmetros literais para definir a estrutura. No caso, é uma viga biapoiada com um comprimento L e a carga P1 é aplicada no meio dela, bem no centro do vão. E o que nós queremos determinar seria o deslocamento do ponto de aplicação da carga, ou seja, o deslocamento na seção transversal central do vão da viga. O princípio de conservação de energia diz que o WE é igual, WE é o trabalho realizado pelas forças externas e U é a energia de deformação elástica total armazenada. Também estamos desprezando que existe plastificação da estrutura, nós estamos ainda no regime elástico linear. Nós vamos usar esse princípio para calcular esse deslocamento D1. Então, para formular esse princípio, eu tenho que primeiro contabilizar qual é o trabalho externo. Nós estamos admitindo que não existe energia cinética, só existe a carga aplicada bem lentamente, de modo que não existe energia cinética no problema. Então, a única energia interna é a energia de deformação. E, por ser uma aplicação lenta da carga, se nós traçarmos uma curva entre a carga P aplicada e o deslocamento do seu ponto, você vai ter uma reta, porque nós estamos em um regime elástico linear. Tá? E o que nós temos aqui, então, que é o trabalho externo, a área debaixo dessa curva aqui, P delta. Tá? Então, o trabalho externo é igual a 1 meio de P1 vezes D1, no ponto final onde nós estamos querendo calcular. A gente aplicou P1. Esse meio tem a ver com o fato de que a estrutura está tendo um comportamento elástico linear, né? E também tem a ver pelo fato que P1 e D1 são associados, ou seja, causa e efeito. Né? P1 é a causa e D1 é o efeito. Já a energia de deformação interna, o que nós vamos fazer é pegar cada elementozinho infinitesimal de viga, que é de comprimento dx, nós vamos contabilizar a energia de deformação por flexão acumular. Nós estamos também desprezando a energia de deformação por cisalhamento, e nesse caso nós não temos energia de deformação axial, porque o problema só tem transversal, é flexão. Né? Então, a única energia de deformação que nós estamos contabilizando é a energia de deformação por flexão. O que a gente faz? A gente vai somar ou integrar, no caso, porque é um contínuo, a energia de deformação acumulada em cada elemento infinitesimal. E essa energia de deformação ela é igual ao produto de m vezes dθ, sendo dθ a rotação por flexão sofrida entre as faces do elemento infinitesimal. Só que a energia de deformação também, como ela é aplicada lentamente, ela é 1 meio de m vezes dθ. Do mesmo jeito. Então, a energia total de deformação da viga toda é uma integral dessa energia de deformação em todos os elementos infinitesimais, ou seja, U é igual a 1 meio da integral de 0 até L de m vezes dθ. M é o momento fletor em cada seção transversal e M varia conforme o diagrama de momentos fletores aqui está indicando da viga. Esse diagrama de momento fletor ele é o produto linear, né, em trechos, né, a primeira metade, na segunda metade, e é simplesmente P sobre 2 vezes L sobre 2 dá esse valor do momento aqui no meio do vão, que é P1 L sobre 4. A convenção só de traçado de diagrama, esse momento é positivo, porque a convenção de sinais de momentos fletores, quando traciona as fibras inferiores, que é esse caso aqui, o momento é positivo. E a outra convenção é a convenção de traçado de diagrama, que quando nós traçamos o diagrama com valores positivos para baixo. Isso é uma convenção de sinais
de traçado que é comum aqui no Brasil e em outros países. Mas o fato é que a gente tem duas equações aqui, a equação do diagrama do vetor é por dois trechos lineares. Se nós aqui ainda considerarmos que existe uma relação fundamental aqui entre o gradiente de rotação por flexão, ou seja, dθ dx, e o momento fletor, que é m dθ dx igual a m sobre i, sendo EI a rigidez, a flexão do elemento infinitesimal de viga, o parâmetro E é o módulo da cidade, o parâmetro I é o momento de inércia da seção transversal. Então, existe essa relação clássica da mecânica dos sólidos, que se nós então considerarmos essa relação, a gente vai chegar à conclusão que a energia de deformação é um meio da integral de 0 a TL de m2 sobre I vezes dx. Então, nós temos o trabalho externo, o meio de P1D1, a energia de deformação interna, e igualando esses dois valores, ou seja, trabalho externo, que é o princípio da conservação de energia, trabalho externo é igual a energia de deformação interna, vou chegar, me possibilita aqui o cálculo do deslocamento T1 no ponto de aplicação da carga. Tranquilo, parece ótimo, mas isso não tem muita utilidade, embora seja... Por quê? Por exemplo, se nós quiséssemos, por exemplo, calcular o deslocamento em um outro ponto que não do ponto de aplicação da carga P1, continuaria tendo uma única equação, que é WE igual a U. Ou se eu tivesse outras forças aplicadas também. Então, esse princípio é simples de ser entendido, mas ele não tem muita utilidade. O que ocorre é que, matematicamente, se criou um princípio, que é o chamado princípio das forças virtuais, que generaliza esse conceito de conservação de energia. O princípio das forças virtuais, que não usa PFV, ele é uma generalização do princípio de conservação de energia, e o que se faz é, a gente cria um sistema de forças, sistema virtual de forças, né? Força virtual, e o que nós temos é um sistema de configuração deformada real. O sistema real, então, é o sistema deformado do qual nós queremos calcular algum tipo de deslocamento ou rotação. E o sistema virtual é um sistema auxiliar, arbitrário, que vai nos possibilitar calcular o deslocamento ou rotação desejado. Então, o exemplo aqui imagina que eu queira calcular, em vez de calcular D1, eu quero calcular D2, um deslocamento num ponto qualquer que está a uma distância A do primeiro apoio. Tá? Então, eu vou utilizar um sistema virtual, que é uma força qualquer arbitrária. Em geral, nós adotamos uma força com valor unitário, mas é indiferente, de fato, porque vai se cancelar de um lado do outro, da equação resultante. E é sempre assim. Então, a gente aplica uma força virtual na direção do deslocamento que a gente, no ponto, e na direção do deslocamento que a gente quer calcular. E o que diz o princípio das forças virtuais é que o trabalho externo de todas as forças do sistema virtual, forças externas do sistema virtual, com os correspondentes deslocamentos, que são os externos do sistema real, é igual a uma energia de deformação interna virtual, que é uma integral do produto dos momentos fletores ou dos esforços internos virtuais pelas correspondentes deformações internas do sistema real. Nós estamos igualando aqui o trabalho de forças externas de um sistema virtual com deslocamentos de um sistema real. Preciso entender que isso é uma expressão matemática. Essa energia, esse trabalho externo, não existe fisicamente, porque não existe relação de causa e efeito entre o sistema real e o sistema virtual. Até
por isso é que não aparece aquele termo meio. Nós estamos aqui simplesmente multiplicando deslocamentos de um sistema por forças de outro sistema. Tá? Então, é um trabalho, é por isso que se chama virtual, porque não existe fisicamente. O termo meio não aparece. Do mesmo jeito, a energia de deformação interna também é virtual. Nós estamos contabilizando uma energia de deformação em cada elemento infinitesimal, no caso aqui, um momento fletor virtual, sistema virtual, pela correspondente rotação relativa interna, esse dθ, que é a rotação relativa interna do elemento infinitesimal, do sistema real. Então, tudo que é virtual tem essa linha em cima, essa barra em cima, para identificar que é virtual, e tudo no sistema real não tem essa barra em cima. Então, o princípio das forças virtuais está dizendo eu estou igualando esses dois trabalhos e isso vai me possibilitar calcular o deslocamento no ponto de aplicação da carga virtual. Isso é um macete, isso é um truque matemático, tá? Que possibilita que seja feito o cálculo desse deslocamento D2, ou seja, o deslocamento D2 não tem nenhuma força aplicada, o que tem a força virtual é que é aplicada nessa posição. Tá? Então, isso faz com que a gente possa realmente calcular esse deslocamento. Então, eu vou ter aqui, nós temos agora os diagramas de momentos fletores do sistema real e o diagrama de momentos fletores do sistema virtual. O diagrama de momentos fletores do sistema real é utilizado para calcular o dθ, que é a rotação relativa interna entre as seções adjacentes, as seções as faces do elemento infinitesimal. E essa dθ é igual a m real, momento fletor real, dividido por I vezes dx. Então, se a gente substituir dθ naquela expressão do princípio das forças virtuais, em que P2 D2 é igual a integral de 0 até L de m dθ, que a gente chega nessa expressão em que a gente tem aqui o cálculo do D2. Ou seja, eu posso calcular, então, o deslocamento em qualquer ponto utilizando esse mecanismo, esse princípio das forças virtuais. O P2 aqui é unitário, mas se ele não fosse unitário, o diagrama M barra, diagrama virtual, também depende de P2, então vai se cancelar. Quer dizer, faz aqui usar unitário, qualquer outro valor arbitrário que não vai fazer diferença. Nós vamos usar esse princípio daqui já para calcular os termos de carga e os coeficientes de flexibilidade do método das forças. Mas, para facilitar, porque a gente vai fazer o que resulta aqui é sempre essa integral da multiplicação de um diagrama virtual de momentos fletores por um diagrama real de momentos fletores, a gente precisa ter algum mecanismo para facilitar esse cálculo dessa integral. Tá? E isso é feito através de uma tabela por barra. Em cada barra, a gente tem aqui uma expressão para o cálculo dessa multiplicação do diagrama, da combinação dos momentos fletores virtual, M barra com M. Tá? Então, essa tabela, a gente vai... aqui estou mostrando uma versão simplificada dela, em que a gente tem diagramas reais num lado, diagramas virtuais do outro lado. Tá? Então, e a gente sempre faz alguma decomposição desse diagrama para poder entrar na tabela. Então, por exemplo, aqui está o diagrama real, que eu estou mostrando que ele é obtido pela superposição num trecho trapezoidal, que é esse MB e esse MC, com um trecho de uma parábola do segundo grau. Isso é nitidamente quando você tem uma carga uniformemente distribuída, em que você tem um diagrama composto pela superposição, nós vamos ver isso depois em outra aula, pela superposição de um diagrama linear, que é essa linha tracejada, que vai do MB até o MC, e de um diagrama parabólico com o valor no meio do vão L,
igual a MD. Tá? Isso é para cargas, forças uniformemente distribuídas. Tá? Esse diagrama aqui, ele é decomposto, então, num diagrama, para entrar na tabela, ele é decomposto por um diagrama linear mais um diagrama parabólico. Por sua vez, o diagrama linear ele é decomposto em duas parcelas. Eu poderia decompor esse diagrama linear trapezoidal numa parte uniforme e uma parte linear, mas isso é mais geral. Nós sempre fazemos a decomposição do diagrama trapezoidal em dois triângulos. Um diagrama que tem o triângulo com altura lá no início, é o MB, mais o outro triângulo com altura MC no final. Tá? Então, essa soma desses três diagramas dá o diagrama original aqui da barra. Tem uma situação também que tem um diagrama constante MA, mas isso trivializa. Né? Então, e aqui do lado de cá eu tenho os virtuais, que nós não temos o parabólico no virtual, porque nós vamos sempre aplicar uma força concentrada, um momento concentrado, uma coisa assim. Então, os diagramas são lineares no virtuais, em geral, e eu tenho, então, no caso mais geral, essa parábola, e eu decomponho essa parábola em dois triângulos da mesma forma aqui. Aqui está tudo sendo imaginado momentos fletores positivos, ou seja, que tracionam as fibras inferiores. Se por um acaso tiver algum desses componentes que for negativo, ou seja, tracionando as fibras superiores, é só entrar com esse sinal. Na verdade, o sinal dessa combinação vai ser sempre o sinal que, se tracionar em fibras do mesmo lado, o sinal é positivo quando você faz a multiplicação. Então, mesmo que sejam dois negativos, multiplicar dois números negativos dá um número positivo. E se você multiplicar momentos que tracionam fibras opostas, inferiores ou superiores, a combinação dá um sinal negativo. E aqui nós temos só, então, os valores dos coeficientes dessa multiplicação. Se eu combinar, por exemplo, um retângulo MA real, MA barra virtual, aí dá o coeficiente é 1. Se eu combinar um retângulo com um triângulo, aí eu tenho 1/2 de MB, então é assim que a gente entra na tabela. Vai sempre você combina cada um dessas, você combina, isso aqui são as colunas do virtual, já das componentes do diagrama virtual, com as linhas do diagrama do real. E a combinação sempre dá. Então, se eu combinar, por exemplo, um triângulo MB com altura no início, e um triângulo MB barra também com altura no início, o valor dessa combinação da integral, aqui integral de 0 até L de M barra M dx dá 1/3 de M barra B vezes MB vezes E. Tá? Então, se eu combinar agora esse mesmo triângulo real com o MC virtual, você vai ver que a única diferença é que, em vez de ser 1/3, é 1/6. E assim por diante. Tá? Então, aqui, essa tabela é disponível o tempo todo, a gente utiliza isso nas provas e vai ser usada sempre isso aqui. Tá? A gente acaba até meio que decorando os coeficientes dessa tabela, porque elas não são tantos assim. Só para dar um exemplo de como é que isso opera, eu tenho aqui um diagrama real que tem formado por superposição de um diagrama linear, que é esse tracejado aqui, que vai desde 72 até 36. Veja que nós não estamos colocando sinal no diagrama no momento, eu simplesmente estou indicando o lado da fibra tracionada. Tá? E eu tenho aqui uma parábola do segundo grau, em que no meio dela eu tenho esse 108 aqui, que vem de uma carga uniformemente distribuída com sentido para baixo. Esse 108 está bem no meio, ele não está bem no meio do vão. O valor máximo desse momento não é nesse meio, tá? Mas não interessa, o que a gente está fazendo esse diagrama trapezoidal mais parabólico somado. Essa superposição está mostrada aqui, ou seja, esse diagrama é formado por um triângulo com 72, mais um triângulo com 36, agora com a extremidade final aqui, 36, e esse 108. Tá? E imagine agora que eu tenha um diagrama virtual, M barra, que tem 4 tracionando na extremidade inicial, 4 tracionando as fibras inferiores e 2 tracionando as fibras superiores. Então, é um trapézio, mas que tem os sentidos invertidos. Você vê que, por isso que a gente decompõe aqui
o trapézio em 2 triângulos que abrangem completamente o vão, porque fica muito mais simples, é o caso geral. Está vendo que esse diagrama linear é a soma desses 2 diagramas lineares, sendo que 4 traciona as fibras inferiores e 2 traciona as fibras superiores. E aí o que a gente faz? A gente vai, para calcular a integral de 0 até 6, que é esse tamanho de m barra m, a gente vai fazer a combinação de cada um dos componentes com os componentes do real com o componente do virtual. Tá? Então, eu vou combinar esse diagrama 4 triangular, com extremidade, 4 na extremidade esquerda, com 72 na extremidade esquerda. Você vai lá, é 1/3, e o sinal é menos. Por que o sinal é menos? Porque 4 traciona fibra de baixo, 72 traciona fibra de cima. Depois eu vou combinar esse mesmo 4 que está aqui com o 36, mas agora o 36 tem a altura do lado direito. Então você vai ver que o coeficiente é 1/6. E o sinal é menos porque 4 traciona fibras inferiores, 36 traciona fibras superiores, e é 1/6 vezes 4 vezes 36 vezes 6, que é o comprimento da barra. Depois eu vou combinar agora esse mesmo 4 com a parábola. Aí eu vou lá ver que a combinação de um triângulo com a parábola dá 1/3 vezes 4 vezes 108 vezes 6. Dá mais, por quê? Porque tracionam fibras do mesmo lado, fibras inferiores. E assim por diante. Eu vou agora combinar agora a outra parcela do virtual, que é esse 2 com o 72, aí vai dar mais, só que agora é 1/6, porque o 72 tem a altura do lado esquerdo e 2 do lado direito. Dá mais porque tracionam fibras iguais, é 1/6 porque tem triângulos que têm alturas em lados opostos, extremidades opostas, e 2 vezes 72 vezes o comprimento. E assim por diante, até que a gente compõe o diagrama. É assim que a gente utiliza a tabela. Isso vai ser feito, então, como um exemplo, já para o método das forças. Tá? Só para generalizar, se nós formos considerar outras componentes de deformação do problema, a expressão geral aqui do princípio das forças virtuais para o caso de pórticos planos, em que nós temos esforço axial, esforço cortante e momento fletor, a expressão geral é essa aqui. Então, algumas observações aqui. O que eu tenho já igualando o trabalho externo virtual com a energia de deformação interna virtual, o que eu tenho é que agora a energia de deformação interna ela tem uma componente axial, uma componente de cisalhamento e uma componente de flexão. Tá? A componente axial é sempre o produto do esforço interno num elemento infinitesimal de barra. É o produto do esforço normal virtual pelo correspondente deslocamento axial relativo interno, DU, cuja expressão está indicada aqui. Então, o que é o DU? DU é quanto que as faces do elemento infinitesimal de barra se deslocam relativamente na direção axial, no sistema real. E isso existe uma relação, uma expressão que é DU é igual a N sobre EA vezes dx, sendo E o módulo da cidade e A área da seção transversal. A energia de deformação por cisalhamento ela é o produto do esforço cortante do sistema virtual vezes esse DH. DH o que é? É o deslocamento transversal relativo interno, que está sendo indicado aqui qual é fisicamente o que isso significa. Existe, então, uma expressão que relaciona o esforço cortante real com esse deslocamento relativo interno. Você repara que o deslocamento axial transversal relativo interno, também a flexão, sempre dependem do normal real, do cortante real e do momento fletor real. E nesse caso aqui do DH, que é o deslocamento transversal relativo interno, é o produto, é a divisão de Q vezes G vezes esse parâmetro Q aqui, que é um fator de forma. Por que isso? Porque as tensões de cisalhamento não tem uma distribuição uniforme, aí a gente tem aqui esse A dividido por esse Q aqui, ele vai ser uma área efetiva para cisalhamento. Na verdade, a gente vai desprezar a energia de deformação para cisalhamento quando nós fazemos o cálculo manual. Tá? E isso pode ser calculado ou não. Tá? Nessa disciplina, nós estamos desprezando sempre aqui a energia de deformação por cisalhamento na presença das outras duas, que é a energia de deformação axial e por flexão. A energia de deformação por flexão nós já tínhamos explicado, mas tínhamos considerado no exemplo. Tá? Então, usando as expressões do deslocamento axial relativo interno, DU,
do deslocamento transversal relativo interno, DH, e da rotação relativa interna por flexão, dθ, e substituindo nessas expressões, nós vamos ter, então, a expressão final do cálculo do deslocamento genérico pelo princípio das forças virtuais, que é isso que está mostrado aqui. Essa expressão, então, aparece nela, então, os esforços virtuais, N barra, Q barra, M barra, e esforços internos reais, N, Q e M. N, esforço normal, Q, esforço portante, e M é momento vetor, com e sem barra. Barra significa que é do sistema virtual, sem barra significa que é do sistema real. Nós vamos fazer um exemplo disso para calcular deslocamento numa estrutura qualquer, porque nós vamos aplicar isso agora, imediatamente, para resolver o exemplo que nós já fizemos anteriormente, que é o exemplo da viga contínua com a carga no primeiro vão. E nós vamos agora sim calcular os termos de carga e os coeficientes de flexibilidade deste exemplo, utilizando o que nós acabamos de ver, que é o princípio das forças virtuais.